tudo beleza? Professor Alanson Silva aqui e, como prometido, vou resolver algumas questões para vocês da prova do IFRJ, ajudar vocês na preparação para essa prova e de outras escolas de nível médio que vão aparecer até o final do ano. Bom, muita gente tem perguntado como se prepara para esse tipo de prova. Eu vou te dar uma dica aqui bem interessante. Ó. Esse livro aqui é um dos melhores para você se preparar, ó, o TQM, Teorias, Questões de Matemática. Bom, se você não tiver o livro físico, tu encontra PDF dele facilmente aí no Google, certo? Só buscar. Eu recomendo, tirando outros assuntos, para quem é muito fraquinho em matemática, que comece trabalhando a parte de álgebra, principalmente probleminhas e equações do primeiro grau. Tem aqui nesse livro, Sistema, Problema e Equações do Primeiro Grau, razão, proporção, regra de 3, porcentagem, que vão trabalhar bem, vão ser bastante informações interessantes para vocês se darem bem nessa prova. Beleza? Vamos lá fazer algumas questões dessa prova? Trabalhar um pouquinho para vocês entenderem como é a prova. Uma das características clássicas da prova do IFRJ, lembrando, é o IFRJ, não a IFRJ, é o Instituto Federal do Rio de Janeiro, beleza? É que ela é uma prova muito rápida, certo? É um concurso muito rápido, de pouco tempo de duração, 3 horas, e as questões costumam ter muito texto e também envolver muitos cálculos. Mas geralmente você tem uma forma trabalhosa para resolver uma questão e algum macetinho para fazer rápido. Então é muito importante treinar muito com provas anteriores para você acostumar a entender os textos rapidamente e aplicar. Não são questões tipo a prova da FATEC, que são perguntas e respostas. Você lê, joga uma propriedadezinha e a questão acaba. Não são questões assim. São questões de formulação de equações e tudo mais, beleza? Olha essa questão aqui. Leia o texto a seguir para responder as questões 16, 17 e 18. Um dos fatores que influenciam na quantidade de calorias gastas durante a atividade física é a taxa de metabolismo basal, TMB. Essa taxa representa a quantidade de energia em calorias que uma pessoa em repouso gasta para manter suas atividades vitais e que varia entre homens e mulheres. Para os homens, a TMB pode ser calculada pela seguinte fórmula. Ele dá a fórmula, já para as mulheres ele dá outra fórmula. Aqui a palavra peso está sendo utilizada como sinônimo de massa, beleza. De acordo com a fórmula, uma mulher de 30 anos de idade, que pesa 75 kg e mede 165 centímetros, possui uma taxa de metabolismo basal em calorias compreendida entre os seguintes valores. Então, a primeira questão da prova é uma questão mais de arma e fetui, né? Ele deu a fórmula, a gente só vai substituir na fórmula. A fórmula para as mulheres é a de baixo. Ele fala que são 30 anos de idade, então na idade aqui vai entrar o 30, né? 75 quilos, o peso está em quilos, vai entrar aqui, e 165 centímetros. Então a gente vai fazer conta. Ó. Aqui no canto, o TMB dessa mulher vai ser 655 mais 9,6 vezes o peso, que é 75, mais 1,8 vezes a altura, que é 165, menos, vou botar aqui embaixo, 4,7 vezes, cadê a idade? 30 anos. E a gente vai fazendo as contas. Primeiro, 9,6 vezes 75. Então, 75, 9,6, aqui vai dar 30, 3, 42, 45, 9 vezes 5, 45. Bom, 4. 9 vezes 7, 63. Com 4, 67. Vai dar 0, 0, 11, 12. Vai 1, uma casa decimal. Eita, isso é errado. 10, vai 1. 12, vai 1. Então, 6, 7. 7.200. Isso certo. 7.200. Vírgula aqui, né? Vírgulazinha, uma casa decimal aqui na multiplicação, então 720. Beleza, então TMB vai ser igual a 655 mais 720. Agora, 165 vezes 1,8, né? Isso daqui vai dar 40, vão 4. 8 vezes 6, 48. 52. 8, 13, e aí vai ficar 561. 0,792, uma casa decimal. Então vai ficar mais 297 menos
Aqui 4,7 vezes 30 vai dar 47 vezes 3, 21 vão 2, 141. Então, basicamente, agora a gente tem que fazer essa conta aqui, né? O TMB. Bom, isso daqui está dando 7 com 5, 12, vai 1. 10, 12, 17, vai 1. 7, 13, 15, com 1, 16, menos 1, 4, 1. Então, TMB vai ser igual a 1,351, 1.531, alternativa C. Tranquilo? Bem de boa, só bastante cálculos. Quanto mais você tem facilidade, mais rápido você vai fazer. E como a gente está trabalhando com aproximação, se você quiser, dá para aproximar também alguns valores aqui. Mas como eu sei que a maioria, na primeira questão da prova, se sentiria inseguro em aproximar, a gente faz assim, certo? A questão 17 ela foi anulada, dá para montar, dá para fazer, mas tem um pequeno erro aqui que a gente chega numa resposta, mas ela fica ambígua, então mais para frente a gente se preocupa com ela. Vamos fazer essa daqui, ó. Um dos fatores que influenciam na quantidade de calorias gastas... mesmo texto, não sei porque eu estou lendo de novo. Carlos ficou curioso em saber quanto era a sua taxa de metabolismo basal. Ele sabia de cabeça a idade e a altura, que eram respectivamente 25 anos e 170 centímetros. Entretanto, não conseguia recordar qual era o seu peso. Ao se representar no plano cartesiano os valores do peso no eixo das abscissas e os valores de TMB no eixo das ordenadas, pode-se concluir que o conjunto de todos os pares ordenados peso TMB que verificam a fórmula para Carlos quando representados no plano cartesiano estão contidos no seguinte gráfico. O IFRJ tem sempre uma questãozinha de função do primeiro grau e função do segundo grau, então é de extrema importância você saber. Dependendo de onde você estuda, provavelmente você não vai ver esses assuntos no ensino fundamental, até o teu 9º ano, mas essas provas de acesso cobram esse assunto, então você tem que estudar a função do primeiro grau e a função do segundo grau, tá? Para quem não tem muita ideia, o que é uma função do primeiro grau? Uma função nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos. Aqui no plano cartesiano a gente tem as relações x e as relações y, certo? E nós pegamos os elementos de um conjunto A, relacionamos aos elementos de conjunto B, e essa relação nos gera pares ordenados que geram coordenadas. A primeira x e a segunda y, por exemplo, o ponto 1, 5 é um par ordenado, dado por essa função. O ponto 2, 6 é um par ordenado, dado por essa função, e assim sucessivamente. Existem regras para ser uma função e tudo mais, mas aí você depois estudando mais aprofundadamente funções você vai pegar. Uma função do primeiro grau, ela tem o estilo f de x igual a x mais b, ou seja, y igual a x mais b. O que significa isso? É uma regra que está relacionando os elementos do primeiro conjunto com os elementos do segundo conjunto. Então, eu estou dizendo, os elementos do conjunto A vão ser relacionados com os elementos do conjunto B através dessa regra aqui, y igual a x mais b. E todo gráfico de uma função afim vai ser uma reta no plano cartesiano, com algumas regras. Você vai observar nessa função o valor de A, o sinal de A, que ele vai dar uma característica. Bom, como vai ser uma reta, ela pode ser de duas formas diferentes. Pode ser uma reta apontando para cima ou pode ser uma reta apontando para baixo. O que vai diferenciar essa reta está apontando para cima e para baixo? O sinal do A. Se o A for maior que zero, a reta está apontando para cima, que é uma função crescente. Se o A for menor que zero, ela está apontando para baixo, é uma função decrescente. E aí, agora que eu percebi que estava fazendo um barulho de alarme de carro absurdo aqui. E aí, essas são as duas possibilidades clássicas. Então, por exemplo, se você tivesse a função aqui, dá um exemplo aqui, y igual a 2x mais 1. Você sabe que como aqui é positivo, o gráfico está apontando para cima. Y igual a menos 3x mais 2. Aqui o A, que está multiplicando o x, é negativo, ela está apontando para baixo. O A não pode ser zero, porque aí você tem uma função com o que a gente chama de função constante, que é uma reta horizontal, certo? E aí não é uma função afim. Bom, então a gente tem aqui, se for positivo está para cima, se for negativo está para baixo. Ok. Vamos pegar essa informação aqui para a gente trabalhar agora a nossa questão. Ele está falando que
a pessoa tem 25 anos e 170 centímetros. Eu vou substituir aqui na fórmula, ó. O TMB vai ser igual a 66 mais 13 vezes o peso, que eu não sei, vamos chamar de P, mais 5 vezes a altura, que é 170, menos 6,8 vezes a idade, que é 25. Vamos fazer conta, né? TMB é igual a 66 mais 13P, mais, aqui vai dar 0,35, vão 3,850, menos 6,8, vou botar aqui 6,8 vezes 25, rascunhando aqui, ó, 40 vão 4, 34, 16 vai 1, 12, 13, aí vai ficar 0, 0 vai 1, 7, 1, uma casa decimal, 170. Então, TMB vai ser, ó, 13P, 850 menos 170 vai dar 750, 700, 680. Então, vai dar 680 mais 66, o TMB é 13P, mais, aqui vai dar 6,746. Se eu não fiz nenhuma continha errada, mas não tem nenhum problema não, porque o que a gente precisa já está aqui. E aí, o que a gente pode dizer? Olha só, olha essa estrutura. O TMB é o Y, ó, o eixo Y, o P é o X, certo? Basicamente, ele está dizendo isso daqui, ó. Então, o que acontece? Eu posso dizer, ó, que o A é o 13, então a reta está para cima. Então, eu já posso excluir essa alternativa e essa alternativa, certo? Falta só agora excluir entre A e a C. O que determina ali A e a C? Bom, esse outro ponto aqui, que é o B, é o que a gente chama de coeficiente linear. O A é o que a gente chama de coeficiente linear, inverti. O A é o que a gente chama de coeficiente angular e o B é coeficiente linear. O A ele determina a angulação da reta, né? Que até a gente vê que se ele é positivo a angulação está para cima, se ele é negativo a angulação faz a reta estar para baixo. Agora o B ele determina o translado vertical da reta. Quanto maior for o B, mais para cima a reta está. Quando menor for o B, mais para baixo a reta está. E o B é o ponto exato onde a reta toca o eixo Y. Então, por exemplo, nessa função aqui, o B tem essa coordenada. Nessa daqui o B tem essa coordenada, nessa daqui aqui é o B, nessa daqui aqui é o B. Bom, o B é 746, então eu posso afirmar que o B é positivo. Por quê? Poderia estar acontecendo de duas formas diferentes, né? Eu poderia estar aqui, ó, com a função, já que ela é crescente. Ou assim, batendo aqui, ou assim, batendo aqui. O que diferencia essas duas? Como aqui eu tenho o eixo Y, para cima o eixo Y é positivo e para baixo ele é negativo. Então, isso daqui indica que o B é positivo e aqui, ó, o B está batendo negativo. Bom, o nosso B é 746, ele é positivo. Então, ele sendo positivo, a alternativa certa é a alternativa A. Então, olha só, vou terminando por aqui, mas se vocês gostarem, querem que eu continue com essa série de exercícios de escolas técnicas, faça lives, coloque aulas. Agora eu estou entrando de férias, vou fazer live o tempo inteiro. Comenta bastante aqui embaixo, compartilha esse vídeo, dá like no vídeo, se inscreve no canal, que a gente faz um treinamento muito pesado até dezembro para varrer todos os concursos de escola técnica, porque é um dos concursos que eu tenho mais experiência, são simplesmente 15 anos colocando gente em todas essas escolas, beleza? Vejo vocês na próxima, gente, até mais, fui!